Agora sim começa a fase de grupos da Libertadores da América e já começar falando sobre o grande time do Brasil no momento, que perdeu o primeiro jogo pro Água Santa na final do Campeonato Paulista e que, pelo jeito, essa derrota gerou mudanças no planejamento do Palmeiras. Por quê? Abel Ferreira vai deixar grande parte dos titulares em São Paulo. Grande parte dos titulares nem viajam, tá? Nem viajam os titulares aí do Palmeiras para a Bolívia para enfrentar o Bolívar na altitude. E aí eu já vou perguntar a opinião de todo mundo da mesa, porque o Abel fez isso no ano passado, tá? Ele poupou muitos titulares, já que o grupo do Palmeiras era fácil na Libertadores, teve uma campanha espetacular na primeira fase, invicto, ganhando tudo, mesmo com o time reserva. Mas será que agora vale a pena repetir essa estratégia? Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Vanderlei Nogueira, Mauro César Pereira, Fausto Favara. Vamp, eu já vou jogar pra você essa batata quente aqui. Vale a pena essa estratégia do Abel, já que perdeu esse jogo pro Água Santa e ele deixou claro na coletiva. Se não for campeão, é vergonha. Vai passar vergonha. Então, ele tá querendo evitar uma vergonha no Campeonato Paulista, Vamp, mas a Libertadores é muito mais importante. Boa tarde, Tico, Fausto, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? O Palmeiras acabou de desembarcar, né? Eu tava vendo, sair de casa agora, vindo pra cá. O Palmeiras tava desembarcando, chegando, né? Você falou mesmo, não com o time principal, né? Tem uma decisão que ele precisa reverter no final de semana. Só que não é garantia de que os reservas do Palmeiras vai chegar lá na altitude da Bolívia, pegando o principal time boliviano, o Bolívar. Por sinal, tem até várias escolinhas aqui no Belenzinho, Vila Maria, viu, professor? É verdade. Várias comunidade, escolas, né? É. Muitos bolivianos ali na Zona Norte de São Paulo. Mas, assim, ele mesmo na coletiva, depois do jogo do Água Santa, ele falou que ia testar o elenco do Palmeiras. Esse elenco ia ser testado agora, né? Porque com uma sequência de jogos, finais de Campeonato Paulista, Libertadores e Copa do Brasil, que tem na semana seguinte, né? Depois da final do Campeonato Paulista. Eu não sei quem é a cavalaria que ele vai botar, mas eu acho que o Gustavo Gomes, o Murilo, o Marcos Rocha, né? O Piquerez não joga, já está lesionado, não joga nem a final. Junto com o Rafael Veiga, Rony e Dudu são os principais jogadores. Ali o resto tem que se adaptar, e é o Zé Rafael também, né? Os 11 titulares. Agora precisa mais dos reservas participar, né? Jogadores que foram contratados do Cado. A gente fala do Franco Lopes, comprado por quase 50 milhões de reais. É hora de mostrar. O Hendrick, que provavelmente deve começar jogando. Eu vi o embarque indo, né? Mas não é sinônimo de vitória, não, viu? Mas dá tempo de se recuperar lá, porque aqui, como o Abel falou, é uma vergonha. Talvez a vergonha eu não entendi. Perder o título para o Água Santa é uma folha de pagamento muito mais cara. Jogadores importantes. Estou vendo um jogador do Palmeiras pagar a folha toda do Água Santa. 2 jogadores já pagam o ano todo. E você perder, tá próximo do 8º título dele, né? E mais nome de vitória. Eu acho ainda assim que o Palmeiras ainda não é favorito, não. Agora, Mauro César Pereira, essa situação, né, do Palmeiras, o Nosso Palestra, que é uma página aí que faz a cobertura... Pô, pensei que você falou Nosso Palestra, a gente falou de... Pô, não, o Nosso Palestra é uma página que cobre o Palmeiras. Ele deu uma escalação que é totalmente reserva. Nem o Hendrick, que o Vamp tá falando, começaria jogando. Que deu uma provável escalação com Marcelo Lomba, Garcia, Luan, Naves e Vanderlan, Fabinho, Jailson e Arthur, Mike, Breno Lopes e Flaco Lopes. Claro, a gente tem que apurar, tem que esperar a divulgação da escalação pela Abel Ferreira, mas é uma página que costuma dar informações aí com credibilidade. É um Palmeiras que vai para essa Libertadores deixando claro, nosso pensamento agora é o Campeonato Paulista. O Bolívar, lá vou eu, pronto, eu vou falar, é uma baba. O Bolívar é uma baba, tá? Que joga, vai jogar na altitude. Pra mim, o Palmeiras ganha com um time reserva. Mas a pergunta pra você, Mauro César Pereira, é uma baba realmente? Eu tô exagerando? E outra, você pouparia, se fosse o Abel, pra evitar uma vergonha no Campeonato Paulista? Ou você não ligaria nada pro Paulista, já que
é uma competição que tem muito menos expressão do que a Libertadores para o Palmeiras, que assim como o Flamengo, são times que entram como favoritos em todas as competições do ano, né, Mauro? Assim, a derrota do domingo para o Água Santa criou essa situação, né? Por mais que a gente possa entender que o Campeonato Paulista é muito menos importante que a Libertadores, um é a final, o outro é o primeiro jogo com todas as chances de recuperação, caso o time não vença esse primeiro jogo. Poderia chegar na altitude com o time completo e perder também. Quer dizer, lá é um jogo muito peculiar. E eu tenho sempre dito isso, jogar contra boliviano na altitude no começo da competição é a maior roubada, porque os caras estão babando com fome e achando se você pode, né? Agora vai dar, vamos ganhar dos caras, do time argentino, time brasileiro, Uruguai, seja lá de onde for. O Bolívia é líder do grupo dele, viu, Mauro, do Campeonato Boliviano. Então, apertura. Ele é o líder. O líder do grupo está motivado. É melhor pegar eles primeiro em casa. Em casa e depois... no final, que já está eliminado. Às vezes não está eliminado, mas em geral, né, esses times já estão eliminados na última rodada. Como eu digo sempre, a Conmebol é muito generosa com a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, porque sempre o último adversário do Brasil é a Bolívia em La Paz, ou seja, ou Venezuela. Já está com os 4 pneus arriados, já está eliminado há muito tempo. Então o Brasil nunca tem problema lá. Os caras já perderam, já estão fora da Copa. E enfrentar no começo é ruim. É o caso do Fluminense, aliás, do Flamengo, que vai jogar com o Alcas agora, né? O Fluminense não, porque não tem altitude. E agora o Palmeiras também, nesse começo aí de Libertadores. Então, por outro lado, assim, a repercussão de uma derrota para o Água Santa, ou empate, né? Perdendo o título, ela será maior do que uma derrota na quarta-feira, na Libertadores, se acontecer. Isso aí é muito claro. Então, eu até entendo as circunstâncias. Só que, assim, é importante frisar que o Palmeiras é que se meteu nessa roubada, que não jogou nada no domingo, poderia ter conseguido um resultado, tinha obrigação de ter um resultado melhor, tivesse vencido o jogo, aí é tranquilo, você fazia o quê? Administrava, coloca um time, muda alguns jogadores quarta-feira, domingo muda mais alguns, joga em casa, caso tivesse vencido o primeiro jogo, mas não só perdeu, como correu o risco de perder por mais, né? Foi muito ameaçado pelo time do Água Santa. Agora, corre o risco também de começar a Libertadores com uma derrota, não é legal. Isso pode ter um impacto também para o domingo, dependendo do que acontecer. Não, e pode ter um impacto, né, Mauro, para a campanha. Porque a campanha depois ela reflete, jogar o segundo jogo em casa. Tem todo um contexto. Agora, vamos combinar, o Palmeiras está um tempão jogando só final de semana, descansando durante a semana, não está jogando 2 competições, 3 competições. Agora que vai começar essa maratona, e o desempenho contra o São Bernardo e o Ituano não foi dos melhores, e dessa vez, então, nem se fala. Que foi o primeiro jogo desde a fase de classificação do Campeonato Paulista fora de casa. Desde aquela partida quase amistosa contra o Guarani, que o Palmeiras não sai de casa. E quando saiu para jogar em campo neutro, porque Barueri não é a casa do Água Santa também, né? Fez o que fez no último domingo. Uma partida muito ruim, uma derrota mais do que merecida. Então o Palmeiras procurou essa situação. Mas eu entendo que, de fato, a repercussão muito mais negativa será de uma derrota ou de uma não conquista do título no domingo, né, com empate, com pênaltis, ou sei lá, seja qual for a situação, do que de uma derrota para o time boliviano no meio de semana. Mas aí vem essa questão que você falou, né? Isso pode impactar na pontuação, a classificação acho que não. O Palmeiras vai se classificar. O grupo não é a carne assada do ano passado, que era muito ruim, o grupo muito fácil, mas o Palmeiras é melhor e vai se classificar, acho que com facilidade até. Mas a sinuca, né? O que eu questiono é muito aquela história assim, o técnico não gosta de elenco muito inchado, gosta de elenco enxuto. Isso é bacana, mas na Europa. Aqui no Brasil, cara, você tem que ter elenco. Não tem condição. É muito jogo. Esse ano vai ser. Mas na Europa também roda muito, né? Roda muito, mas assim, você não tem tantos jogadores, de repente, no elenco, você tem menos, que são menos jogos, né? Se você pegar um time, por exemplo, pega um Aston Villa da vida, que ganhou do Chelsea essa semana, ele joga 38 rodadas do campeonato inglês e joga as partidas das Copas, né? De Copa da Liga e Copa da Inglaterra. Se ele for eliminado rápido, ele faz 40 jogos do ano. Se ele for eliminado no primeiro jogo, ele cai dos 2, são 2 jogos de Copa e 38. 40 jogos, que o Flamengo pode fazer 81 jogos esse ano. Cara, é o dobro. Vamos supor que esse time faça 45, 46, é quase o dobro, é muita coisa. O Palmeiras não vai fazer 80, pode fazer 70 e alguma coisa também, o Fluminense vai fazer 70 e poucos também, quer dizer, é muito jogo. A diferença é muito grande. Então e os jogos são mais apertados, né? Agora lá eles também revezam e tudo mais, é claro, e lá eles têm um calendário muito mais racional, né? O campeonato é mais espalhado ao longo do ano. Aqui já perdemos o tempo todo aí com o campeonato estadual. Mas o time de ponta faz quantos jogos? No caso assim, um City. Faz 60 jogos. 60 jogos. Aqui chega a fazer 83, 80. Ainda assim dá diferença de mais ou menos 20 jogos. 20 jogos de diferença. Por causa do estadual, coisa. né? E outra coisa, as viagens aqui. Viagens na América do Sul, viagens longas, viagens aqui dentro do país. Na Copa do Brasil, pro Nordeste. As viagens dentro dos países europeus são curtas, né? Viagem longa, se você pegar um time russo, você tem que ir até a Rússia, é uma viagem um pouco mais longa dentro de uma Liga dos Campeões. Mas quantas vezes um time espanhol, um time inglês, um time alemão vai até a Rússia? Uma vez no ano, se for. Então não tem essas viagens tão longas também. Aqui é bem pior, né? Mais tempo no aeroporto, clube que não consegue fretar avião, então.
Um time do Nordeste, quando vai jogar em Porto Alegre, em Curitiba, ele passa o dia inteiro seguinte ao jogo só viajando. Só faz conexão em Brasília, em São Paulo. Fortaleza, o presidente falou isso. Fica esperando ali, ó, no aeroporto. Às vezes 3 horas no aeroporto, não se alimenta direito, o jogador vai comer o quê? Sanduíche no aeroporto? Comida do aeroporto? Que é diferente, né? O atleta tem que se alimentar de uma forma muito específica. O cara jogou à noite, pode até jantar no hotel depois do jogo, então tem uma alimentação adequada. Diz que tomou café, ele fica o dia inteiro andando de avião. Aquele dia você não treina, aí o adversário que jogou em casa, ou o time que tem um voo fretado, já voltou, já descansou, já está todo mundo no CT novamente. É uma desvantagem enorme. Na Europa você não enfrenta isso porque as distâncias são muito menores. Agora, Wander, quando a gente fala, né, dessa situação do calendário, o Mauro mesmo disse, o Palmeiras teve aí algumas semanas para trabalhar. E outra coisa, se a gente recuperar aqui, se a gente for ver o calendário do Palmeiras em abril, por exemplo, tem muito jogo que dá para o Palmeiras poupar jogadores. Você tem o Água Santa agora que vai ter que jogar a vida. Aí vai ter que ser o time titular. Agora, tem Palmeiras e Tombense depois, né? Depois do Bolívar agora. Palmeiras e Tombense, Copa do Brasil. Dá pra jogar com o time inteiro reserva em casa. Aí você tem Palmeiras e Cuiabá. A estreia no Brasileirão também não é uma estreia difícil, até porque o Palmeiras joga em casa. Palmeiras e Cerro Porteño em casa pela Libertadores. Lembrando que o Cerro levou de 5-0 do Libertad nessa semana, no fim de semana, e que no ano passado o Palmeiras ganhou de 5-0 em casa e 3-0 fora do Cerro, com um time misto. Aí você tem depois tem o Vasco em casa, e o Palmeiras tem que ir com o time titular pelo Brasileirão, que é o Vasco em São Januário, ou seja, fora de casa. Só que depois ainda tem o Tombense, de novo pela Copa do Brasil, outro jogo que dá pra poupar. Ou seja, dá pro Abel Ferreira dar uma poupada em muitos jogadores, né? E ali mesclando. Time misto, time titular. Boa tarde a todos. O Abel tem administrado essa mudança de jogadores titulares e reservas, recuando um pouquinho no tempo. O trabalho deu certo. A gente mesmo, eu falei várias vezes aqui, poxa vida, o Palmeiras é o seguinte, sai um jogador que é considerado titular, entra outro e a diferença não é tão grande. Né? E o time vai caminhando. Recuando um pouco no tempo, o Palmeiras soube administrar isso com o Abel Ferreira. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui, claro que o resultado de domingo mudou o cenário. Eu acho que mudou profundamente o cenário. Tomou uma pancada do Água Santa, o grau da pancada foi tão acentuado que o técnico Abel Ferreira chegou a fazer esse pronunciamento que ocupou as páginas aí, certo? É uma vergonha se a gente perder. Se fosse um outro tipo de adversário, eu acho que um outro nível de adversário, eu acho que ele não falaria isso, né? Vai jogar em casa. É a primeira taça, a primeira volta olímpica que o time pode dar no ano. Tem importância, sim. Determinados jogos têm um peso importante. Se é um clássico, tem um tipo de visão. E nesse caso, só um apaixonado, totalmente maluco, eu diria, colocaria o Água Santa como favorito no primeiro jogo. Né? Eu ainda disse aqui no programa, o Osmar lembra, todo mundo lembra, que eu disse, olha, se terminar empatado o primeiro tempo, já é um temperinho. Eu estava satisfeito. Eu queria só uma zebra. Vieram 3 zebras. Certo? E zebra top de linha. Né? Foi para o Espaço São Paulo, Corinthians, Santos ficou longe faz tempo, o Bragantino, que com toda a sua organização e aquele negócio todo, também foi para o Espaço. Então, 3 zebras. Se primeiro tempo do primeiro jogo terminar 0-0, já é um temperinho para dar clima para o jogo e tal. Tinha certeza que o Palmeiras ganharia. Tomou uma trombada, perdeu justamente, achei muito boa, justa a vitória do Água Santa. E agora criou uma situação absolutamente difícil, né? Precisa ganhar, vai ganhar dentro de casa, eu acho que vai ganhar dentro de casa, imagino que ganhe dentro de casa, e tem que pôr mesmo, como diz o Vampeta, o time titular. Seria um mega vexame turbo, perder para o Água Santa a decisão do título paulista dentro da Arena do Palmeiras. E a decisão de levar reservas, se ela for confirmada, todos reservas para enfrentar a altitude de La Paz, eu acho
Correto, acho que o Palmeiras tem que usar mesmo o elenco. Para que você vai ter 30 jogadores, 35 jogadores e você não usa os caras? Tem que usar. A dúvida aqui, todo mundo falou, era se Flamengo e Palmeiras fariam 100% nessa primeira fase. Lembram? Nós falamos isso. Parece que todo mundo embarcou e corretamente. Olha, Flamengo e Palmeiras provavelmente farão 100%. Cada jogo tem um valor, né, professor? Isso. Mas se não fizer, também não vai acontecer nada, porque eles estarão na próxima fase, sem dúvida. Tem um valor, né, de dinheiro também, né? Então 100%, tudo bem, mas mudou um pouquinho o cenário. Né? O Palmeiras não quer perder, ele vai ser gozado para valer pelos adversários. Certo? Aí vai ter aquela competição, quem deu mais vexame, Asmar. Certo? Atenção, para você, quem deu... O Mauro, que gosta bem dessas perguntas, já vou no Twitter dele, ele vai colocar lá. Para você, quem deu mais vexames? Bragantino, Corinthians, São Paulo ou Palmeiras, se acontecer? Vai ser um sucesso. Então, a decisão de ir com reservas, se essa for confirmada, eu acho correta. Não, né, Fausto Favaro? A maior vergonha, eu respondo, vai ser do Palmeiras. É óbvio. Porque o Palmeiras é o grande favorito, o Palmeiras é o todo-poderoso do futebol de São Paulo, é o mais rico, é o mais organizado, é o que está ganhando tudo recentemente. Então a pressão no Palmeiras é muito maior, se perder de um Água Santa. Agora, o Abel Ferreira, raramente, ele assume quando é uma vergonha, ele fala, eu respeito o adversário, tudo pode acontecer. Dessa vez ele falou, é uma coisa nova, ele falou, se perder esse título vai ser uma vergonha. Então, se o Abel tá reconhecendo, ele tá com medo de passar vergonha para Água Santa. Agora, eu acho que poderia ser um time misto, não precisava ser esse time todo reserva do jeito que eu tô vendo aqui, porque tem, né, Vamp, você mesmo fala, jogador que sente menos altitude, jogador que é mais forte fisicamente, tem fisiologia. Hoje em dia todo mundo fala de fisiologia em clube. Bota os mais fortes, claro, não os principais. Veiga, Dudu, como diz o Vamp, aqueles que carregam o time. Mas poderia ter um time mais misto, não? Nós estamos numa Semana Santa, né? Vale lembrar isso, Água Santa e Palmeiras numa Semana Santa. Eu não vejo é uma situação atípica, né? O Palmeiras não contava com essa derrota diante do Água Santa. Não tá jogando absolutamente. Ele reconheceu porque o Palmeiras realmente não tá jogando absolutamente nada. Nos 2 últimos jogos não jogou nada. O Palmeiras tá tendo dificuldades. O Dudu ainda não estreou nesse Campeonato Paulista de 2023. O Dudu ainda não teve grandes atuações, não teve uma boa sequência. E é um jogador chave pro time do Palmeiras. Dentro desse time aí que você citou, que vai jogar na altitude, a maioria deles já atuou como titular também. Desses jogadores aqui, ó, já atuaram como titular. A única exceção aí que não tá nesse time, eu colocaria o Endrick pra jogar. É um menino de 16 anos que não vai ter dificuldade física, porque aparentemente é um cara muito forte. Mas já foi um titular quando era muito reserva o time. O Lomba. Não, o Jailson no início da temporada foi agora porque não tinha opção. Aí o Garcia. O lateral, o Vanderlan também entrou em várias oportunidades. Enfim, tem jogadores aí, o Palmeiras tem que ter jogadores pra... É óbvio, eu não acho que existe uma disparidade grande aí entre os titulares e esse time do Palmeiras. Agora, não acho nenhum absurdo. Essa sequência de jogos que você citou, acho que vai muito conforme aos resultados, se vai dar ou não dá pra mesclar. Se o Palmeiras começar a perder um Campeonato Paulista, de repente tropeçar nessa quarta-feira, pode esquecer, esses caras não entram mais. Pode jogar contra Tombense e companhia, vai entrar com o time titular, que aí o Palmeiras não vai querer correr o risco de perder. É uma situação delicada pro Palmeiras, porque o Palmeiras não esperava um trabalho tão grande assim do Água Santa, né? E vai lembrar que semana passada eu falei a recompensa do Água Santa, que o bicho é gigantesco, o Rondinelli tinha dito pra mim, né? Quase 3 milhões de bicho aí, é óbvio que os caras não... Ei, Vamp, vai dizer que não dá uma motivação a mais, além da conquista do título, é uma grana considerável que os caras não conseguem às vezes fazer no ano, né? Então, não vai ser uma tarefa fácil pro time do Palmeiras no próximo domingo. Eu ainda acredito no time do Palmeiras, acho que tem muito mais condições do que o Água Santa. Não acho que isso vai ser repetido por várias vezes, não. Essa mistura aí de time principal com o elenco reserva, com jogadores reservas, acho que não.
É só por esse momento. E é início, é o que o Mauro falou. É o primeiro jogo de Libertadores que você pode correr atrás depois. E o Campeonato Paulista é o grande jogo, é o jogo decisivo para o Palmeiras nesse momento. Então, eu não acho nenhum absurdo. E eu imagino o que o Abel deve estar pegando no pé dos caras, porque realmente para ele vai ser uma vergonha perder pro Água Santa, diante de tudo que a gente viu o Palmeiras apresentar nos últimos anos, né?